Gravou? Aí. Muito bem, então, senhoras e senhores, estamos novamente aqui no nosso seriado Livro dos Espíritos. Estamos com a ausência do nosso principal membro, o extraterrestre. O extraterrestre que está comandando a invasão do nosso planeta em breve. Mas logo, logo ele acordará do seu sono vespertino, e vai entrar no nosso bate-papo de hoje. Ele foi tomar o banho quente e colocar a camisa comprida para não tomar frio. É isso. Provavelmente. Não pode tomar onda de vento. Provavelmente. Mas estamos aqui com a Amanda, novamente, conosco, após um longo inverno. Não é verdade? É verdade. É verdade. Estou aqui também, como vocês podem ver ao fundo, estou aqui diretamente do meu templo. Criou maior confusão hoje, diga-se de passagem. Foi um atraso, assim, módico. Só meia hora. Estamos aqui com o Juninho. O Netinho. O Netinho, vulgarmente conhecido como Netinho. Então vamos lá, nossa pergunta 200. Pergunta 200. Os espíritos têm sexo? Não como o entendeis, porque os sexos dependem da constituição orgânica. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na afinidade de sentimentos. E aí, vocês estudaram o que eu pedi para vocês estudarem ou não? Eu li só o que você mandou. Chega a ser lamentável vocês, né? Chega a ser lamentável. Infelizmente, não foi possível. Não tá fazendo nada vocês aí. Vocês não leram a indicação que eu dei para o capítulo 13. É 13? Eu nem lembro. Quando eu lembrei, é 15. Quando eu lembrei, eu tava fazendo uma outra coisa. Tomando café, no mínimo. E aí? Eu nem lembro mais qual que é o capítulo. É 15 ou é 13 que eu mandei vocês lerem? Aí, quando eu estava livre para ler, eu não lembrei. Foram tantas coisas essa semana que eu vou te contar. Infelizmente. Pô, procura aí, eu acho que é 15. Tem nas mensagens aí, procura que eu não lembro mais. Eu já avancei já mundo afora aqui já. O Jorge perguntando, vai para onde? Vai para onde? Esse aí. Semana passada, aí já tá dando Feliz Natal 3 dias antes já. É mesmo, mandou uma mensagem, um áudio, né? E eu chamei a atenção dele, falei assim, Jorginho, você tá mandando áudio para todo mundo, você tá no dia 23, você não tá na véspera ainda. E aí começou a mandar de novo pro outro pessoal. Aí eu mandei para ele no grupo, eu falei assim, ô meu amigo, você tá muito doido. Eu acho que, eu não lembro qual que é o capítulo que eu mandei vocês estudarem. Deixa eu ver aqui. E aí? Eu não sei se é 13. Capítulo 15. Capítulo 15 mesmo? É o que está escrito aqui. É o que você mandou, capítulo 15. Se tiver errado, a culpa é sua. Eu mandei você estudar coisa errada? Mas que eu mandei vocês ler duas coisas já no capítulo do livro. Acho que é 15 mesmo, isso mesmo. Que ele fala sobre o sexo. Eu peço para vocês ler isso, para a gente até discutir no nosso próximo encontro. Jorginho, calma aí. Ó, Escócia. Oi.
Oi. A minha internet tá baixa, cara. Ainda tá tentando se conectar aí. Vai começando aí que eu... Tá bom. Beleza. Vai ver se. Participação mais especial de Jorginho, né? No áudio aí, só para ligar. Mas leia esse capítulo 15, que ele vai falar especificamente sobre o sexo no espírito. É como se vocês... É que o pessoal fala que a gente já discute que o espírito não tem sexo, não é homem nem mulher. Aí algumas pessoas definem ainda ele como uma fonte de energia, de criação, de um monte de coisa. E no capítulo, o pessoal que lê para nessa parte, mas você vê que é uma coisa bem mais que isso. Vamos ver Jorginho, que o Jorginho já vai entrar tumultuando, já, né? Porque é tipo assim, ele fala, ele não faz essa correlação, mas é tipo assim, é um... Ai, cadê a palavra para falar mesmo? Ele fala que não é um dom, mas é um dom concedido por Deus. Tipo assim, conforme, tipo assim, um livre-arbítrio, assim, também, sabe? Então, faltou uma pergunta para Kardec aqui, tinha que perguntar para os espíritos, ó, eu querendo ser Jorginho da vida aí, o que é estendido por sexo, porque é totalmente diferente o que a gente entende aqui. Eu penso que assim, como a gente ainda é muito atrasado, né, essa questão ainda é uma questão psicológica. Então a gente se entende como homem ou como mulher. Né? E quando você chega a um nível de Jesus, por exemplo, existe um equilíbrio entre as duas coisas. Você entendeu? Mas aí que tá, senador, ele coloca nesse capítulo que é tipo assim, é uma ferramenta, o sexo para ele não tem essa conotação ele fala assim, é um dom que Deus dá para vocês, aí vocês, é que nem o livre-arbítrio, você pode trabalhar certo ou bem errado, sabe, com o livre-arbítrio. Ele faz essa colocação muito bem, por isso que eu pedi para vocês ler o capítulo 15, que é muito, traz muitas, tipo assim, reflexões importantes ali. Eu até iria dar uma lida, mas eu não lembrei. Quando eu lembrei, eu estava fazendo um negócio lá em casa e falei, depois eu leio. Eu acabei passando e esqueci. Lamentável, sim. Lamentável. Mas eu vou ver se eu dou uma lida esse fim de semana. Aí na próxima semana a gente faz um adendozinho especial sobre esse assunto. Porque que ele coloca aqui é como se fosse, tipo assim, eu falo pra você, deixa eu tentar achar, porque eu acho que eu até dei uma grifada aqui. É que essa pergunta, perguntando, tem sexo os espíritos? Isso tá dizendo assim, tipo assim, existem homem, mulher, mas aí mistura também, que se existe uma relação, e que tá falando, entre eles amor e simpatia. Mas isso que eu fico confuso, assim, o que exatamente essa pergunta tá querendo dizer, entendeu? Que lendo o capítulo você vai ver, porque assim, ó, o sexo, pois, não poderia ausentar do reino espiritual que nos é conhecido, por ser de substância mental, determinado mentalmente a forma em que se expressa. Representa desse modo não uma energia fixa na natureza, trabalhando na alma. Jorginho. Desliga esse negócio aí. Oi. Oi. Olha, cara, tava boa até agora. Agora que eu fui entrar, zerou de vez. Vou fazendo aí, a hora que eu conseguir entrar, eu entro. Beleza. Beleza? E fala pro pessoal que agora tava bom. Agora zerou aqui o negócio. Beleza. Beleza? Falou. Agora ele volta aqui, ó. Representa desse modo não uma energia fixa da natureza, trabalhando a alma, e sim uma energia variável da alma com que ela trabalha a natureza em que evolve, aprimorando a si mesmo. Apreciemos assim como uma força do Criador na criatura destinada a expandir-se em obra de amor e luz, e que
enriqueçam a vida, igualmente condicionada à lei de responsabilidade que nos rege os domínios. Abre aí, senador, para você entender aí também, aí, porque é muito interessante esse capítulo. É o livro Ação e Reação? Ação e Reação, capítulo 15, deixa eu ver o parágrafo. 1, 2, 3, 4. Eu vou contar só do diálogo, que tem o traçãozinho do diálogo. É 1, 2, 3, 4, 5, 6. No diálogo começa assim, ó, o de cima começa assim, ó, o Freud considerou Silas, aí você pula, aí embaixo, a criação, vida e sexo são temas que identificam. Aí tá mais para baixo essa parte que eu li, e tem outra parte que eu li aqui também, que eu anotei. Mas diga, Amandinha, o que você estava falando nos espíritos evoluídos, não tem esse negócio de sexo ou a mulher, não existe para nada. Essa parte que une ele é o que tem entre nós aqui, só que mais sublimado, é o amor, é a simpatia, a mesma comunhão de pensamento, é isso que eles têm lá. Não tem nada de casamento, não existe nada de sexo lá, nada, nem de reprodução, que nem alguns livros bizarros traz coisas bizarras a respeito. Então, aqui tem um trechinho que eu achei interessante. Ele fala assim: o sexo, pois, não poderia ausentar-se do reino espiritual. Esse meu que eu acabei de ler. Por ser de substância mental, determinando mentalmente as formas em que se expressa. Continua. Representa desse modo não uma energia fixa da natureza trabalhando a alma, e sim uma energia variável da alma com que ela trabalha a natureza em que evolve, aprimorando a si mesma. Apreciemo-la assim como sendo uma força do Criador na criatura, destinada a expandir-se em obras de amor e luz que enriqueçam a vida, igualmente condicionada à lei de responsabilidade que nos rege os destinos. Então, aí tem a outra parte aqui que ele coloca, mas... Então, eu entendo que é uma das características do espírito, né? Essa é uma forma de energia que o espírito tem. E não é só energia aí que tá aí, vai um pouco a mais da energia. Então, talvez não tenha assim um termo bom para se utilizar. Possamos definir. Na pobreza da nossa linguagem, eu diria assim que seria uma forma de energia que nós temos e que isso determina o estado mental nosso como homem ou mulher. Mas o que me parece, pelo que eu já li a respeito, é que assim, quando você chega num nível como Jesus está, você não tem a predominância masculina ou feminina mais. É algo bem equilibrado. Você não consegue identificar se aquele ser é homem ou mulher. Por isso que no próprio evangelho, quando os fariseus perguntam, né, numa pegadinha lá com ele, fala lá que o homem casou uma vez, depois morreu, casou com a irmã, casou umas 9 vezes, 7 vezes ou 9 vezes. Com quem ele ia ficar? Com quem ele aí, das irmãs no caso do reino dos céus, com qual que seria a mulher que ele ficaria? Ele fala que nenhuma, porque não existe casamento. Ninguém se dá a casamento, né? Mas, senador, só corrigindo aí também, pelo que eu li ali, não precisa nem chegar a um ponto de Jesus, mas em certa etapa de evolução, em outros mundos, o que dá a entender ali, mundos mais evoluídos que a Terra, é como a gente está muito na matéria, então a gente só consegue reconhecer o sexo como masculino e feminino, e como ato. E já em outros planetas um pouco mais evoluídos, você não tem esse, vamos falar, corpos definidos assim. Aí eu já não cheguei a estudar em outros planetas, mas o que eu já li a respeito é isso. E o espírito, isso é uma característica do espírito, é um estado mental. Por isso que fala, até os próprios psicólogos, né, falam que esse negócio de
cura gay, isso é impossível, porque o sexo não está no corpo físico, está na mente. Então, é um estado mental, você se vê como homem ou como mulher. Então, é um estado mental, não tem como, isso aí não é uma doença, né? Como alguns aí atribuem. Então, não tem como curar isso, porque isso não é uma doença, isso é um estado mental. A pessoa se vê como um homem ou se vê como mulher. E aqui, e também vou falar duas coisas. Por isso que eu falei assim, aqui no Livro dos Espíritos, faltou perguntar, tipo assim, o que os espíritos definiam, entendiam como sexo. Porque é uma coisa totalmente diferente, que acho que não conseguiram nem explicar para nós, também por pobreza de linguagem. Eu acho que nesse ponto aqui ainda não estava, o assunto não estava tão desenvolvido a ponto de chegar em minúcias, né? Isso. Vamos embora então. Amandinha, você tá bem, Amandinha? Tô bem. Tá bem, Amandinha? Vamos lá, 201. O espírito que animou o corpo de um homem pode animar o de uma mulher numa nova existência e vice-versa? Sim, pois são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Ou seja, o espírito pode ir de corpo em corpo, conforme a experiência. Por exemplo, assim, quando a gente desencarna, daí, né, eu era uma mulher aqui. Aí eu vou virar um espírito, né, tipo, e aí eu ainda vou me ver mulher durante todo o tempo que eu estiver lá. Você vai virar um espírito? Não, você é um espírito. Não, eu sou espírito. É que eu ia dizer, eu não vou estar mais na matéria. Mas é verdade, Então, você vai se ver como mulher, porque, vamos dizer assim, mentalmente você se vê como mulher. Vai ser tão automático para você que, tipo assim, você vai acordar no plano espiritual Amandinha. Só se você for um espírito muito evoluído que a gente não saiba, aí você pode fazer a metamorfose aí do espírito, né? Você pode aparecer com outras personalidades que você já animou. Mas creio que como a gente tá tudo niveladão por baixo e no piscinão de ramo aí, a gente acordou no plano espiritual, a gente nem... Vai ser automático. Alguns espíritos já têm um certo, vamos dizer assim, certo nível, eles conseguem, vamos dizer assim, quando é necessário, eles tomam uma aparência diferente do que tem na última encarnação, quando é necessário. Então, eu lembro de ter lido isso nos livros do Luiz Sérgio, por exemplo. Algumas missões que ele tinha lá que cumprir, ele tomava uma aparência de uma encarnação antiga dele. Então, quando é necessário, isso acontece. Mas isso, para quem é ainda atrasado como a gente, não acontece assim da nossa vontade. Isso é necessária intervenção de espíritos superiores para que isso aconteça. Quem já tem um certo nível consegue fazer isso por si próprio, quando é necessário, né? Mas o que a gente tem que entender é assim, pelo que eu já li até hoje, é isso. Como o sexo é um estado mental, então você está encarnado como homem, como mulher, para desempenhar determinada, vamos dizer assim, tarefa, né? Vamos dizer assim, aquela encarnação você nasceu como homem ou como mulher para aprendizado. E de tempos em tempos, é o que os próprios espíritos relatam, você troca, né? Você encarnou várias vezes como homem, na próxima você vai várias como mulher, e vice-versa. Isso é necessário para a experiência. Então o espírito precisa passar, tanto por experiência masculina como experiência feminina. Então, só que cada um de nós tem, vamos dizer assim, uma predominância para um sexo ou outro. E quando, pelo menos pelo que eu já li até agora, quando você vê uma pessoa que nasce com sexo masculino, mas toma características femininas, é porque é um espírito que ainda mentalmente ele ainda pensa como mulher. Mas isso não é, como muitos colocam, né, religiosos e tudo mais, que seja uma anomalia, uma coisa
errada ou é uma doença, não tem nada a ver. Né? Isso não tem nada a ver com doença, nem com anomalia. Isso é característica do espírito que está encarnado. Deixa eu achar uma parte aqui, senador, para o senhor ler aí. Aqui, ó. Lê aí, procura aí em cima, aí, ó. No mesmo capítulo. Eu já fechei aqui, mas tudo bem. Ah, o senhor é lamentável. A gente, no meio do estudo importante desse, o senhor fecha as coisas. É que nem a nossa Mandinha aí, ó, que quer estudar o livro dos espíritos, vai estar sem o livro. Mas ela abriu no computador. Fala sério, né, meu filho? Pode falar. Ó, digite só o comecinho dessa frase, ó. Não será preciso alongar elucidações. É que eu marquei de lápis, que eu marquei uma marcação tão fajuta que eu não estou enxergando o que eu marquei. Em cima assim, ó, sigas Deus... Não será preciso alongar elucidações, considerando-se que o sexo, na essência, é a soma das qualidades passivas ou positivas do campo mental do ser, é natural que o espírito acentuadamente feminino se demore séculos e séculos nas linhas evolutivas da mulher, e que o espírito marcadamente masculino se detenha por longo tempo nas experiências do homem. Contudo, em muitas ocasiões, quando o homem tiraniza a mulher, furtando-lhe os direitos e cometendo abusos em nome de sua pretensa superioridade, desorganiza-se ele próprio a tal ponto que, inconsciente e desequilibrado, é conduzido pelos agentes da lei divina a renascimento doloroso em corpo feminino, para que no extremo desconforto íntimo aprenda a venerar na mulher sua irmã e companheira, filha e mãe, diante de Deus, ocorrendo idêntica situação à mulher criminosa, que depois de arrastar o homem à devassidão e à delinquência, cria para si mesma terrível alienação mental, para além do sepulcro, requisitando quase sempre a internação em corpo masculino, a fim de que, nas teias do infortúnio da sua emotividade, saiba edificar no seu ser o respeito que deve ao homem, perante o Senhor. Você viu, mas tem isso aí, a gente reencarna muito, quem é muito masculino leva muito mais encarnações em corpo masculino, e o mesmo ocorre no feminino também, leva muito mais encarnações no campo feminino. Aqui eu queria só pontuar que dá a impressão que, por exemplo, o homossexual, seja feminino, seja masculino, ele cometeu alguma coisa errada no passado, ele está, né, pagando alguma coisa errada. Isso que está no livro do André Luiz são exceções. Isso. Né? Deixar bem claro que, assim, na maioria, imensa maioria, a pessoa que nasce num sexo e desenvolve psicologicamente do sexo oposto é uma característica do espírito que está acostumado a reencarnar muito repetidamente no mesmo sexo. Quando alterna, quando muda, tem ainda essa dificuldade de se acostumar ao outro sexo. Então aí ele desenvolve características do sexo oposto, mas isso não é uma coisa errada, né? Deixar bem claro. Não, por isso, mas tem essa parte, né? A gente estava discutindo. Um espírito muito masculino, ele reencarna muitas vezes em corpos masculinos. E o mesmo acontece com a mulher. Aí, caso precise fazer pode dar nesses casos aí, como o senador falou. Não que seja errado, é totalmente natural, porque tem essa predominância. Não é do nada que você vai tirar essa predominância. Se a gente tem a gente precisa melhorar muito aqui, a gente tem dificuldade para deixar velhos hábitos. Imagina um espírito secular que muito tempo reencarnou como homem ou como mulher, de repente ele tem que reencarnar no outro corpo. Ele não consegue, não passa de mágica. Às vezes leva 2, 3 encarnações para ele, né, se acostumar ao sexo oposto. Né? Começou a criançada aí! Ah lá, tá ouvindo? Nossa Senhora. 202. Quando somos espíritos, preferimos encarnar num corpo de homem ou de mulher?
Isso pouco importa ao espírito, depende das provas que ele tiver de sofrer. Cumprimento o que a gente estava discutindo aí. Mas como começa a sua pergunta, senador? Quando somos espíritos... Nós somos espíritos o tempo todo. Aqui está o meu aqui, ó. Quando está na erraticidade, o espírito... É o meu também. Nossa, mas... Quando errante, o que prefere? Jorginho, revisor do Livro dos Espíritos, encarnou em você agora? Não, o problema é essa sua tradução aí. O revisor do Livro dos Espíritos resolveu não tá aparecendo mais aqui na tela, apareceu em você, então. Apareceu e tá zicando seu carro. Não, porque tem esse aí, quando somos espíritos, os espíritos, que nem você agora acabou de puxar as orelhas da Amandinha. Uhum. É quando as outras traduções que eu tenho aqui também começam com dessa forma que vocês estão colocando aí. Fala, Amandinha. Assim, ele vem homem ou mulher de acordo com o que aquilo vai acrescentar na evolução dele, né? O que ele precisa... Ou como o que foi falado no livro lá, tipo assim, o homem que fez alguma coisa muito de errado para a mulher, na próxima ele reencarna como mulher para poder respeitar o outro corpo, o outro ser, né? Para ele ver como que é estar na pele da outra, do elemento feminino. Aí cai nisso aqui também, depende da prova. Pode ser uma prova de livre, espontânea vontade, você assim, não, agora eu preciso reencarnar em mulher para poder desenvolver esse lado, ou pode ser uma imposição, ó, você pisou na bola lá atrás, agora você precisa, mas uma imposição consciente, assim, ó, isso aqui vai ajudar você, aí até o espírito, propriamente, porque não adianta você impor alguma coisa pro espírito, você não sabe que ele está errado, porque ele pode, vamos falar que o senador nessa vida aí bateu na esposa, tudo mais, o senador não é casado, para quem não sabe, isso vai estar na posteridade internet, que nem nosso amigo Jorginho fala, né? Aí na outra ele bateu na mulher, quase matou, aí na outra ele precisa reencarnar como mulher. Só que se o senador não cair a ficha dele, ele não vai, tipo, reencarnar como mulher, porque para ele acha que não fez nada errado. Então não é uma... Quando é imposto alguma coisa para os espíritos, ele precisa ter noção também que errou. Não adianta não ter noção, porque ele vai continuar, a experiência para ele não vai trazer grandes, tipo assim, desenvolvimento, né? Vamos dizer assim, quando você está na erraticidade, então você entende isso, o panorama quase sempre que você errou e tudo mais. Então, muitas vezes é o próprio espírito que escolhe isso. É a forma que ele vê de reparar aquilo que fez de errado. Aí ele escolhe vir como mulher, mas salientando que isso são exceções. O fato de você nascer como homem, várias encarnações, depois reencarnar como mulher, faz parte da experiência. Sim. É uma coisa que acontece normalmente. Não existe espírito que só encarnou como homem ou só encarnou como mulher. É vice-versa, faz parte da experiência, trajetória de experiência do espírito. Alguns casos funciona como uma forma de reparação. Então, a pessoa fez muito mal para uma mulher em algumas encarnações, ele vai ter que, ele conscientemente, ele entende que isso é necessário, ele escolhe reencarnar como mulher para passar por essa experiência para uma forma de aprimoramento, né, de reparação do que ele fez de errado. Perfeito, é o adendo. Os espíritos encarnam-se homens ou mulheres porque não têm sexo. Como devem progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, oferece-lhes provas e deveres especiais e novas ocasiões de adquirir experiências. Aquele que fosse sempre homem só saberia o que sabem os homens. Que nesse mundo nosso tão material ainda, que a gente tem tudo, tem esse oposto também, homem e mulher, por isso que eu creio, e a gente falou, chega no nível de Jesus, você já está equilibrado, você não tem o extremo, eu acho que não precisa nem chegar lá já é
Eu acho que em outros mundos também você já tem essa noção aí, porque aqui pra gente ainda é tudo muito dual ainda, ou é de um lado ou é do outro. Então, por a gente viver numa matéria tão densa, tão dual ainda, que a gente precisa, ó, ora no masculino, ora no feminino, para poder ter um equilíbrio aí. Sim. Então, vamos lá. Parentesco, filiação. 203. Os pais transmitem aos filhos uma porção de sua alma ou nada mais fazem do que lhes dar a vida animal, a que uma nova alma vem juntar depois da vida moral? Somente a vida animal, porque a alma é indivisível. Um pai estúpido pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Com certeza, porque aqui tem muito do que predominava na época de Kardec ainda, né? Se os pais, além do corpo, poderiam transmitir alguma coisa para o filho, em coisa assim de espírito nada, vai passar só material genético, e em cima disso que o espírito reencarnante vai conseguir trabalhar. Muitas vezes vai aparecer muito com o pai ou com a mãe, mais por causa do material genético, tá ligado? E aqueles filhos que, ele tem o mesmo gosto que os pais, normalmente, do pai ou da mãe, que a gente é atraído para a família, na maioria das vezes, por relações simpáticas. Então, a gente renasce numa família, na outra. Então, é muito comum mesmo, tipo assim, a Amandinha, a mãe, a filha dela, o filho dela, ter gostos parecidos, porque o semelhante atrai semelhante, mas não é uma coisa genial. Eu gosto de suco de cajá, o meu filho gosta também de suco de cajá, porque eu passei isso no material genético. Não tem isso, isso é gosto do espírito. Bem, um exemplo bem chulo assim, né? Se, por exemplo, isso passasse de pai para filho, por exemplo, meu pai, por exemplo, gostava de assistir filme de Bang Bang, do Tarzan. Eu acho chatérrimo o filme de Tarzan. Eu acho chatérrimo o filme de Bang Bang. Tem alguns Bang Bang que dá para assistir, mas é que é tudo muito igual e chega uma hora que acaba as histórias. Né? Eu não sei se vocês chegaram a conhecer, antigamente nas bancas vendia aqueles livrinhos de faroeste. Sim. Meu pai lia direto aquilo, eu ficava assim curioso. Um dia, né? Eu era adolescente, aí um dia eu peguei um desses livrinhos para ler, para ver, né? Como é que é. Não vai. Gente, é muita baboseira, é muita chatice demais. Não sei como é que meu pai aguentava ler aquelas bobeiras. É muito, é a mesma coisa quando, tipo assim, tirando, quando eu falo pra você aqueles romance espírito, que é muito romance, cara. Que nem eu falei para vocês aquele livro lá, que eu acho que é O Amor Venceu, né? O Amor Venceu. Que começa lá no shopping, o cara tá com a amante, a esposa ia encontrar com eles lá na praça de alimentação, aí os espíritos guia mandou ela mudar. Eu falei assim, cara, para isso eu não tenho paciência, cara. Para esse tipo de pega novela mexicana eu não consigo, cara. Eu leio os outros romances, do André Luiz, você tem muitos romances do... como chama? A média. Não, da Zíbia não. Da outra. Mariluza? Né? Também, da Mariluza é bom também. Aqueles lá históricos. Mas o outro da... mãe, que escreveu memória da Ivone Pereira. Ivone Pereira, ela tem muitos romances bons, assim, estilo... André Luiz, Manuel Filomeno. Ela tem, acho que se eu não me engano, é uma trilogia de livros, né? O Drama da Bretanha. Isso, o Cavaleiro, não sei do que. O Cavaleiro de Lumière. Isso, é muito bom esse livro. Amandinha, essa trilogia é bom saber que eu gosto de romance. É um livro puxando o outro. É muito bom esse romance trilógico dela. É muito. Mas esse outro tipo de romance não vai, cara. Não consigo. Eu gosto também daqueles do Rochester. Do Rochester, os mais antigos, assim, são muito bons. Sim. Tem também tem os daqueles... Viu da Gama? É uma trilogia também dos Inconfidentes, né? Então, da Mariluza.
Confidências de um Inconfidente, A Moça da Ilha. Começa pela Moça da Ilha, né? Começa, historicamente, na verdade, começa com eu tenho aqui, quer que eu pegue aqui? Tá na mão aqui. Calma aí. A Moça da Ilha é o do meio. Tem, como é que chama? De Mário a Tiradentes. Então, historicamente, começa com de Mário a Tiradentes, que é na época da Roma Antiga. Eu acho que ele não tá ouvindo. A Moça da Ilha, que também é na época da Roma Antiga, mas é coisa de 2 séculos depois. E aí depois, Confidências de um Inconfidente. É uma trilogia também que é muito legal. Eu tenho bastante livro dela também, então... Começa aí, fala aí, Claudinho. Começa por onde? Então, de Mário a Tiradentes, A Moça da Ilha... Calma aí. Confidência de um Inconfidente. Calma aí. De Mário a Tiradentes. A Moça da Ilha e Confidência de um Inconfidente. Aí tem outros também que é muito bom, tem, ó, que é dela também, A Cruzada. Isso eu já não conheço. A Cruzada. Tem outro aqui, esse aqui eu não cheguei a ler, Cíntia e Cassandra. Teve uns depois aí que eu não cheguei a ler. Esse foi o único livro que eu li naquele... no Kindle. É muito legal. Muito legal. Foi o único livro que eu li no Kindle, só que não acostumei com o Kindle, eu dei para a Dona Encrenca e comprei o papel para poder reler de novo. E tem outros aqui, tem o Gregório IX. Quem foi o Gregório IX? Gregório IX foi em Papa, né? Papa. Para uma pessoa que diz que não gosta de romance, o senhor está muito bem aquinhoado, hein? Tá vendo, senador? Ele fica falando mal de romance. Mal de romance. Ai, não gosta de romance, mas ele tá cheio de romance aí, tá lendo escondido da gente. Não, esses aí eu falei pra você que o Arthur lê, mas não aqueles lá de muito novela mexicana lá, né? Mas O Amor Venceu é fantástico, cara. Leia pra você ver, vai ser muito bom. O Amor Venceu é teologia. Não, esse é da Zíbia, não é? Amor Venceu da Zíbia. Não, tem um que o Amor Jamais, alguma coisa que é... Isso eu já não conheço. É um de 3 aí também, mas vamos continuar. Então vamos lá. 204. Desde que tivemos muitas existências, o parentesco remonta às anteriores. Não poderia ser de outra maneira. A sucessão das existências corpóreas estabelece entre os espíritos liames que remontam às existências anteriores. Disso decorrem frequentemente as causas de simpatia entre vós e alguns espíritos que vos parecem estranhos. Aqui o que ele quis dizer, o que a resposta traz. Então, tipo assim, a gente sempre vai estar reencarnando próximo daquelas pessoas da mesma família, provavelmente. Uma hora a gente vem como filho, outra hora como pais, outra hora, mas também não é assim a reencarnações inteiras. Há certos momentos que você precisa reencarnar se você evolui demais ou evolui de menos, você tem que procurar outra família, vamos dizer assim, que você se adapta mais. Então não é que você vai reencarnar sempre no mesmo grupo familiar, você vai mudar certas horas. Depois você volta para aquele núcleo ou não necessariamente? Não dá para saber. Conforme você vai aumentando, você não vai reconhecer mais. De uma reencarnação para outra, e o Jorginho gosta muito de dar esse exemplo até do nosso celular, como chamava o rapazinho que ficava, o Cicerone do André Luiz lá, não é Dimas, ele tinha um nome meio assim, como que chamava? Depende do livro, cada livro é o Nosso Lar mesmo. Lisias. Clarence? Não, o Lisias, não é Lisias? Lísias, isso. Que ele vai, porque a mãe, ele está no plano espiritual, a mãe dele vai reencarnar para ajudar o pai e tal. Aí ele já tem uma noção, tipo assim, ela não vai ser eternamente minha mãe.
Ele não vai ter esse grau de parentesco que a gente tem aqui, tá ligado? Ó, é um outro espírito, só que você tem muita afinidade com esse espírito. Então, esse negócio de a gente ficar formando, minha mãe nessa encarnação, minha mãe na outra, você perde isso, você tem simpatia, você tem a proximidade e amor com aquele tipo de espírito. E esse tipo de filiação que a gente ainda costuma dar, de pai ou mãe, isso aí tende a morrer. A morrer, tipo assim, você vai reconhecer como todos os irmãos seus. Vamos dizer assim, quando você tem compromissos ainda com aquele grupo, você acaba reencarnando junto com aquele grupo. Mas nem sempre a sua mãe nessa encarnação foi sua mãe nas anteriores. Às vezes é o inverso. Eu já vi família assim que a mãe parecia ser a filha e a filha a mãe, porque a mãe era completamente, sabe, completamente infantil, parecia menina de 15 anos. E a filha de 18 anos parecia já ser a inverter mãe. Os papéis, né? Então você vê que às vezes o papel realmente se inverte. Sim. E quando você tem esse compromisso, aí você volta com aquelas pessoas. Mas às vezes, como nas próprias obras do André Luiz eu já cheguei a ver, às vezes a mãe de um espírito acaba não voltando junto. Por quê? Porque o espírito ele acaba ficando muito dependente daquele espírito que foi a mãe, e ele precisa se libertar desse, vamos dizer assim, dessa muleta. Então ele reencarna, não vai ser mais a mãe dele. A mãe dele acaba sendo uma mentora espiritual ali, mas não reencarna junto, para a pessoa aprender a andar com as suas próprias pernas. E isso é um preceito, isso é um preceito bíblico. Isso é um preceito bíblico. Porque quando fala lá na Bíblia, no Antigo Testamento, fala lá que, vamos dizer assim, as faltas dos pais vai ser resgatada com os filhos na terceira e quarta geração. Isso já demonstra o que, na visão dos evangélicos, né, muitos entendem que a falta dos pais, os netos ou bisnetos vão ter que resgatar. Para nós entendemos como o princípio da reencarnação. Aquilo que é neto ou bisneto é o mesmo espírito que foi o avô. Então, ele está resgatando, está reparando a falta que ele cometeu quando ele era avô ou bisavô dele mesmo, numa encarnação anterior. O que nos mostra esse princípio é que os espíritos de uma família, eles frequentemente reencarnam na mesma família. Então, eu posso, por exemplo, ter sido meu bisavô ou meu tataravô no passado. Estou aqui na mesma família. Então, são os mesmos espíritos que vão reencarnando na mesma família juntos, porque eles têm um compromisso entre si. A partir do momento que esse compromisso já não é mais tão necessário, eles começam a reencarnar em outros grupos. E essa filiação que a gente está falando, conforme você começa a evoluir, você perde essa... reconhecer no plano espiritual, essa é minha mãe, você vai falar assim, não, esse é um espírito igual eu, que eu tenho muita simpatia com ele, que já foi minha mãe, que eu já fui mãe dela. Então você se reconhece não mais por essa palavra de mãe, de filha, de pai, você se reconhece como espíritos que são, não é por causa dessa perda de nominal de pai e mãe que você vai deixar de ter amor por esse espírito. O amor sempre vai crescer. Só que você não vai ver mais a figura do seu pai, da sua mãe, dessa figura carinhosa que a gente carrega aí. E tanto que aqui ele fala assim no finalzinho, e alguns espíritos que vos parecem estranhos. Porque às vezes quando algum espírito se acha ali meio peixe fora d'água, é porque é um que não está acostumado com aquele grupo familiar. Então ele é um estranho ali, né? Mas se ele está ali é porque alguma função ele tem. Vamos embora, senador. 205. Segundo certas pessoas, a doutrina da reencarnação parece destruir os laços de família, fazendo-os remontar a existências anteriores. Ela os amplia em vez de destruí-los, baseando-se o parentesco em afeições anteriores, os laços
que unem os membros de uma mesma família são menos precários. A reencarnação amplia os deveres da fraternidade, pois no vosso vizinho ou no vosso criado pode encontrar-se um espírito que foi do vosso sangue. Sim, você vai, conforme, aí tem duas, é o que a gente está discutindo. Você volta, muitas vezes, naquele grupo familiar, você vai alicerçando cada vez mais esse vínculo. E, conforme a gente pode mudar de família também, você vai agregando mais para sua família íntima, você vai trazer, que nem fosse amigos, assim, que a gente tem hoje, cada hora a gente vai trazendo mais. E é isso que acontece no mundo espiritual. Você está aqui nessa família, daqui a pouco você vai nascer em outra, você está juntando essas duas famílias, assim. Você está sendo um elo comum, então, ou seja, você vai aumentando esse círculo familiar seu. Uma frase que eu li num livro, chama-se As Margens do Eufrates. Agora deixa eu fazer um adendo que a Amandinha deve lembrar. O senhor uma frase que eu li no livro, isso aí era a frase do... Eu esqueci do qual personagem. Era o personagem da Malhação, que era o carinha que fazia lá aquele Cláudio Egg, nem sei como Feio, fala. Dado, né? Dado, isso é. Ele sempre tinha os negócios. Assisti, hein? Eu li isso, frase, eu li no livro. É do tempo da Malhação. Eu não assisti a Malhação. A Lu tá se revelando hoje aqui. Eu não assisti a Malhação, portanto eu não sei dessa história. Mas é uma frase que eu li no livro, chamava-se As Margens do Eufrates. O personagem no final do livro falava assim, que quando a gente começa a compreender que a gente não é cidadão desse ou daquele país, mas cidadãos do mundo, a gente começa a compreender que a humanidade, na verdade, é muito mais ampla. Né? Então, a nossa família não é o pai, a mãe, os irmãos, a nossa família é toda a humanidade. Sim, é uma coisa que eu já peguei pensando várias vezes, que esse negócio de fronteira de país vai ser tudo aberto muito mais para frente, né? Não vai ser tão agora, porque o fato de eu estar reencarnado no Brasil não quer dizer nada. Porque eu acho, tipo assim, essas idolatrias, esse patriotismo que a gente tem, eu sou brasileiro, eu sou americano, eu acho isso uma baita de uma idiotice, porque por hora eu tô aqui, eu já tive lá e outras vezes, então não tem que ter esse apego a esse negócio. Exatamente. É verdade. Mas eu não sei por que eu estou aqui. Era para ter reencarnado da Europa. Era para, no mínimo, eu ter pego uma Dinamarca ali. Eu acho que mandaram para o lugar errado, né? Eu acho que a cegonha, quando estava passando, indo em direção ao Reino Unido, ele deu um solavanco que eu caí aqui no chão. E ela nem percebeu. Nem percebeu. Quando chegou lá no Reino Unido, cadê? Já estava reencarnado, não tinha mais como voltar. 205A. Ela diminui, entretanto, a importância que alguns atribuem à filiação, porque se pode ter tido como pai um espírito que pertencia a uma outra raça ou que tivesse vivido em condição bem diversa. É uma pergunta. Ele diminui, entretanto, a importância que alguns atribuem à sua genealogia, uma vez que pode ter dito um pai, um espírito que pertenceu a outra raça, ou tendo vivido em uma condição adversa. Vamos falar a gens Claudia aí, né? No meio dessa gens Claudia podia ter um escravo lá, tá ligado? E isso para eles era uma coisa absurda. Como uma pessoa de não ter o sangue nobre tá na família, ou seja, coisas materiais ainda, né? Vamos para a resposta. Pois é. É verdade. É verdade. Olha o espírito falando. Mas essa importância se baseia no orgulho. O que a maioria honra nos antepassados são os títulos, a classe, a fortuna. Este coraria de haver tido
por avô um sapateiro honesto, e se vangloria de descender de um gentil homem debochado. Mas digam ou façam o que quiserem, não impedirão que as coisas sejam como são, porque Deus não regulou as leis da natureza pela nossa vaidade. Ou seja, então vai reencarnar esse que já foi escravo, alguma coisa, vai estar na nossa família e não quer dizer nada, né? Assim, de demérito não é nada, porque o espírito não tem cor, não tem raça, não tem sexo, não tem nada. Não tem classe social. Não tem nada. 206. Desde que não há filiação entre os espíritos dos descendentes de uma mesma família, o culto dos antepassados seria uma coisa ridícula? Seguramente não, porque devemos sentir-nos felizes de pertencer a uma família na qual se encarnam espíritos elevados. Embora os espíritos não procedam uns dos outros, não têm menos afeição pelos que estão ligados a eles por laços de família, porque os espíritos são frequentemente atraídos a esta ou aquela família por causa de simpatias ou ligações anteriores. Mas acreditai que os espíritos de vossos antepassados não se sentem absolutamente honrados com o culto que lhes tributais por orgulho. Seu mérito não recai sobre vós senão na medida em que vos esforçais por seguir os seus bons exemplos. Somente assim a vossa lembrança lhes pode ser não apenas agradável, mas até mesmo útil. Como ele trouxe na outra resposta, agora a gente honra esses passados só pelos títulos de nobreza, né? Foi barão, não sei do que, foi... Mas não olha, tipo assim, se a pessoa foi uma pessoa honesta, virtuosa ou não. A gente só quer cultuar, não. Meu tataravô era barão, era o rei do café, mas, como você podia ser a pessoa mais corrupta do mundo. E isso a gente... E aqui que ele fala, se você tem que render os cultos, as memórias aos antepassados, nisso aí, buscar no que foi útil. Se ele foi uma pessoa honrada, mesmo que tenha sido sapateiro, qualquer coisa. Sim. Vamos dizer assim, a forma que tem ainda de cultuar os antepassados é vangloriando-se de coisas materiais, né? É o orgulho e vaidade, né? Minha família tem sangue azul, né? Quatrocentona, isso não quer dizer nada. Só quer dizer para nós aqui no mundo material que a gente acha que essas coisas valem alguma coisa. No mundo espiritual isso não vale nada. Isso, não dá recibo para nada lá. Lá você não vai conseguir dar carteirada. Olha, eu era juiz na terra, tá ligado? As carteiradas que os magistrados dão aqui, né? Você tá falando com quem? Lá não. Que eu me lembro, se eu não me engano, tá no Evangelho segundo o Espiritismo, que fala que, na verdade, frequentemente, no mundo espiritual é o inverso. Quem era grande coisa aqui na Terra, no mundo espiritual, é um dos últimos. E vice-versa. Semelhanças físicas e morais. Pergunta 207. Os pais transmitem aos filhos quase sempre semelhança física. Transmitem também semelhança moral? Não, porque se trata de almas ou espíritos diferentes. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças, nada mais existe do que consanguinidade. Sim, você não transmite para o seu filho coisas morais. Se ele traz algo de moral, porque ele já teve esse que é próprio dele. Ou você consegue, nessa faixa de 1 a 7 anos, você consegue trabalhar isso nele mais facilmente. Se você vê que ele tem uma natureza um pouco mais difícil, você consegue lidar com isso. Aí, nesse trabalho, você consegue despertar nesse espírito essa parte moral, não que você dê para ele, você desperta nele essa consciência do dever moral que devemos ter. Né?
Sim. Você educa, mas se ele já não tiver essa parte, né, evoluída com ele, né, moralmente, ele pode seguir outro caminho, né? Fala, Claudinho. É aquele negócio que a gente já falou outras vezes, né? Você tem até os 7 anos de idade para você transmitir os valores morais para a criança. A partir dos 7 anos, começa ficando mais difícil, porque a partir dos 7 anos, o espírito encarnado ele começa a se mostrar como ele é. Então, até os 7 anos, ele está mais maleável para você influenciá-lo moralmente, coisas positivas ou coisas negativas, né? Como a gente vê. Então, você vê muitas vezes adolescentes e adultos fazendo as coisas erradas. É por quê? Porque na infância o que ele viu só foi coisas erradas. E nessa idade de 1 a 7 anos, principalmente mais ali no começo, de 1 a 2 anos, o espírito, como está reencarnado nesse corpo, e o corpo ainda está em desenvolvimento, ele não consegue atuar de forma tão consciente. Mas o espírito que anima esse corpo é bem consciente lá fora do corpo. Mas como ele está naquela máquina ainda em construção, ele não consegue. Então você vai ver os caracteres desses espíritos nos instintos. Se for aquela pessoa uma criança que maltrata a outra instintivamente, ou uma criança que pega o brinquedo, não, tô aqui para você brincar também, que sabe, ali você já consegue ver nos instintos das crianças qual que é o lado que tende, né? Se é um lado mais moral ou se é um lado mais perverso. E aí a oportunidade do pai e da mãe de corrigir. Por que não? Porque nessa hora fica falando, ai, que bonitinho, é da idade. Não, é o espírito querendo, na base do instinto, dando os alerta já, ó, se não começar a fazer agora, depois mais pra frente, você não toma mais controle não, porque aí o espírito assume de vez a personalidade e vai que vai. Pois é. Viu, Amandinha? Viu? Aí, ó, pega essa criançada aí, ó, chicote na criançada aí. Eu sou tia brava também, não sou boazinha. É mesmo? Tem hora que eu fico brava. Aí eu gostei, que eu já até li a apressadinha. A 207, ó. 207A. De onde vêm as semelhanças morais que existem às vezes entre os pais e os filhos? São espíritos simpáticos atraídos pela afinidade de suas inclinações. Interessante. Nossa. Você renasce naquela família que você tem mais simpatia, né? Então, se vamos falar assim, Sócrates reencarna aqui, o filho dele, por simpatia, vai ser alguém tão moral quanto ele, assim, né? Ter essa parte moral. Não vai ser nós, infelizmente, né? Que estão meio atrasados ainda aí, né? Que nascemos no Brasil. Não que a gente se queixe demais, tá? Mas, ó, Claudinho, mas sempre tem um mas. Pensemos que podia ter sido pior. Então, estamos no Brasil, tá bom. Podia ser pior. Mas a gente vai falar pra Deus, só Deus, você mandou a gente reencarnar no Brasil. O Brasil é igual a reclamar, tá ligado? Não adianta. Vamos pensar que nós estamos aqui, vamos dizer assim, num estágio, né, de aprendizado. Sim. 208. O espírito dos pais não exerce influência sobre o do filho após o nascimento? Exerce e muito, pois, como já dissemos, os espíritos devem concorrer para o progresso recíproco. Pois bem, o espírito dos pais tem a missão de desenvolver o dos filhos pela educação. E isso é, para ele, uma tarefa. Se nela falhar, será culpado. O grande problema da nossa humanidade, que eu falo para vocês, é o que a gente entende por educação. Educação, a gente acha que é educação técnica, não é educação técnica, cara. Não é educação de escola, de primário, de ginásio, de fundamental. Agora não sei mais como que chama esses negócios. Antigamente era
ensino primário, médio, o ginásio, agora já mudou tudo esse negócio. Agora eu não sei mais como que é esse negócio. Botaram a 9ª série. Então não é Isso, esse. antes Não é esse tinha, tipo, na minha época não tinha. Não tinha isso aí. Isso aí já mostra que a gente é velho já, né? E isso mostra que não é esse tipo de educação que tipo assim, que isso era para ser coisa secundária na formação da pessoa. Então, no meu tempo era primário até a 4ª série, depois Isso. ginásio da 5ª à 8ª. Aí depois era o colegial, que era o segundo grau, que hoje é Era ensino colegial médio. no meu também. Isso mesmo. Era o primeiro, segundo, terceiro colegial. Terceiro colegial. O que as pessoas têm que entender, assim, que os pais têm que entender, eu, assim, tô falando isso porque eu não sou um pai, então eu não tenho moral nenhuma para falar, tudo bem. Mas já foi em outras épocas, já foi em outras reencarnações. Mas, assim, a gente tem que entender que a escola não é educação, é instrução. Isso. O professor dá instrução. Quem dá a educação é o pai e a mãe. Uhum. E a educação é a parte moral, né? É a parte moral. O que o professor dá é instrução. É matemática, português, química, é isso. Então o professor não tem a tarefa de ficar corrigindo a educação, má educação da criança. Isso é tarefa dos pais. Os pais é que tem que corrigir. Então o professor vai dar instrução. Então, quando os pais entenderem que educação é ele que tem que dar e o professor é instrução, com certeza a educação nesse país vai melhorar muito. Demais. E eu tenho umas ideias de educação aí para os primários, aí para os primeiros anos escolares, que fazem alguma coisa já parecida no Japão. Que nessas os primeiros anos ali, eles ensinam muito a parte de moral também, assim, matemática e o japonês deles, assim, a língua japonesa vem um pouquinho depois, eles não dão tanta, no começo não dão tanta prioridade para esse conhecimento técnico, dão um pouquinho mais de moral também. Aí seria, imagina, Claudinho com 7 anos lendo Sócrates. Uhum. Eu acho que o que falta bastante realmente a filosofia na escola. Então, se tiver filosofia, vai melhorar bastante. Eu sou tio eu já sou até tio avô já, pessoal. Eu sou tão velho que eu sou tio avô já tenho tio avô aqui na família já. A minha última sobrinha ela vê meus livros de filosofia. Eu falei, como você gosta de filosofia? Eu falei assim, é porque a filosofia na sua escola é totalmente errada que dão para vocês. Lá, tipo assim, pergunta o que é filosofia? E é isso que é da minha época. Ensina você a questionar as coisas. Não é questionar, cara. É questionar a primeira parte, mas é questionar, tipo assim, a sociedade que a gente vive, tipo assim, as regras morais que a gente vive, tipo assim, tem umas regras morais vigentes, mas ninguém atua nela, ninguém exerce ela, tá ali de fachar. Então só paga nesse negócio de questionar. Não, a gente tem que ser bom questionador, tipo assim, ou seja, sofista, né? E filosofia não é isso. Filosofia é você questionar, saber os porquês e viver de acordo com aquilo que você acredita, que nós já falamos aqui. Sócrates vivia aquilo, o que ele ensinava. Aí depois Platão em si se identificou com Sócrates, fundou a academia, os alunos vivenciavam aquilo, os ensinamentos. Não era só um negócio de argumentação e vamos ficar discutindo técnica e réplica. Não, eles viviam e discutiam alguma coisa para acrescentar na moral deles. Pois é. E nas escolas hoje é só esse negócio de argumentar. Você tem que ficar argumentando. Eles dão uns textos, aí você tem que ficar argumentando. Isso aí é só retórica, né? Isso. Não tem vivência da filosofia, é só retórica. Só aprender a falar e replicar. Vamos embora. 209. Por que pais bons e virtuosos têm filhos perversos? Ou seja, por que as boas qualidades dos pais não atraem sempre, por simpatia, os bons espíritos como filhos?
Um mau espírito pode pedir bons pais, na esperança de que os seus conselhos o dirijam por uma senda melhor, e muitas vezes Deus o atende. Que é essa, que vem essa pergunta, ó, porque talvez quando pais virtuosos têm filhos com baixa moral, justamente para que esse pai possa, na idade conveniente, conseguir corrigir o caminho da... Sim. Aí a gente vê a importância realmente do pai e da mãe, né? Amandinha, você anda saindo muito pra balada, Amandinha. Você está quebrando a quarentena. Eu? Por quê? Tô com sono? Tá com sono. A Amandinha está dormindo com a mãe dela, né, pessoal? No hospital. Por isso que a Amandinha está aí com eu sono. tô de férias, mais ou menos. Né? Mas mais ou menos, né? Mas tá bom. Tudo certo. 210. Os pais poderão, pelos seus pensamentos e suas preces, atrair para o corpo do filho um bom espírito, em lugar de um espírito inferior? Não, mas podem melhorar o espírito da criança, a que deram nascimento e que lhes foi confiada. Esse é o seu dever. Filhos maus são uma prova para os pais. Aí que você começa a entender o que a gente vê muito esse discurso meio vazio. Ah, não, Deus confiou o filho para mim para educar, mas essa educação moral mesmo, essa parte não é para o filho, o meu filho vai estudar em colégios tais e vai enriquecer, não é isso. Deus não está preocupado com isso, Deus está preocupado só em direita essa peste aí, que essa peste está difícil, né? Muitas vezes, na verdade, o filho, ele já foi parte do planejamento reencarnatório daquele pai e daquela mãe. Uhum. A gente vê pelas obras do André Luiz, que muitas vezes, antes de reencarnar, o pai e a mãe já planejou tal espírito como filho, porque é um compromisso que aqueles pais têm com aquele outro espírito que vai vir como filho. Né? Ou então, o compromisso é do filho com aqueles pais. Então, não adianta a pessoa rezar, ai meu Deus, manda um bom espírito para mim, porque isso muitas vezes já está planejado com antecedência há muito tempo. Estamos entendidos? Estamos. 211. De onde vem a semelhança de caráter que existe frequentemente entre os irmãos, sobretudo entre os gêmeos? Espíritos simpáticos, que se aproximam pela similitude de seus sentimentos e que se sentem felizes de estar juntos. Coisa que não acontece na minha família. Não. Ninguém tem. Hoje sim, hoje todo mundo, né, se abraça, tudo mais. Quando a gente era moleque, nossa senhora, a gente brigava direto. Mas eu acho que é porque era criança, né? Ah, não, mas já tem essa... Tá no resíduo espiritual essa antipatia aí de vidas passadas ali, né? Aqui em casa, que é a grande maioria, que como nós somos de 7, né? Eram sempre 7. Então, mas tinha... Era tipo assim, foi sempre de boa. Tinha um ou outro ali que a gente brigava ali, mas que nem o senador falou, era coisa lá de trás, lá, mas quando era mais criança, que tinha esse instinto mais a ser domado ainda, né? Mas ali mostra, porque não é questão de idade, assim, 4 anos, já estão... É o gêniozinho ali despertando já, né? Porque você vê, às vezes, famílias assim, de crianças, 5, 6 anos de idade, eles se abraçam, se ajudam, então existe uma simpatia mútua, e outros não, outros brigam direto, porque realmente são espíritos ou simpáticos ou antipáticos, vamos dizer assim, algum compromisso eles têm, ou, né, como mais frequentemente acontece, espíritos que são antipáticos nascem na mesma família para aprender a se harmonizar. Esse é o grande, vamos dizer assim, a grande escola humana que nós temos hoje é a família.
Você, muitas vezes, eu cansei de escutar isso. Ai, fulano ou fulana que é vizinho, que é amigo, não sei o que, a gente se dá tão bem, parece que a gente é família. E com os meus irmãos eu brigo direto. É justamente por isso. Você briga direto com seus irmãos ou com suas irmãs, por quê? São espíritos que têm necessidade de normalizar essa sintonia. São dois espíritos que precisam compreender a necessidade de serem irmãos mesmo, irmãos em espírito. Então, eles renascem na mesma família para aprender essa harmonia entre eles. Então, é um compromisso. E esse gancho que eu falei para vocês de ser 7 aqui em casa, e é legal, depois que você toma conhecimento dessas coisas, você olha para trás do jeito que era, e olha tipo, do jeito que está e do jeito que vai ser para frente, você vê que cada um segue um caminho bem diferente. Apesar de ser simpático, cada um tem umas preferências muito diversas, assim, tá ligado? Tem muita... Aí você vê nesse... O Claudinho também, o Claudinho já falou ali, tem irmã evangélica, tem o pessoal... Você vê cada um indo para um canto, assim, diferente, né? Repare, Maria, repare. Se você não reparou ainda... Quando eu era pequena, porque, na verdade, a briga era mais entre meu irmão e a minha irmã, porque a diferença deles é 1 ano. E eu vim depois de 7 deles, então uma diferença grande. Eu fiquei com a parte boa. Papai, ali chegou só filé. Só o filé. Eu, como eu sou o caçula, né, de 5, a minha irmã mais... também, olha lá, ó. A minha irmã mais velha fala que a minha mãe era assim, super rígida com os primeiros filhos. Minha mãe O Claudinho tava fazendo o que quisesse. Era cinta na mão. Eu era assim também. Na minha vez, a minha mãe já tava mais mole, né? Então peguei a parte boa. A gente ia viajar, minha irmã falava, pai, muda de rádio. Ele não mudava. Daí ela falava, Amanda, pede você que o pai muda. Aí eu pedi, ele mudava na hora. Olha então, só. Tá vendo? Queridinha do papai, hein? Vamos embora. 212, é isso? 212. Nas crianças cujos corpos nascem ligados e que têm certos órgãos comuns a 2 espíritos, ou seja, 2 almas, sim, mas a sua semelhança faz que muitas vezes não vos pareçam mais do que uma. Não entendi, pergunta mesmo. Aquelas crianças que nascem coladas. Ah, tá. Siameses, né? Isso. Sim. E que possuem órgãos comuns. Tem alguns que possuem tipo, o mesmo órgão comum. Aí ele pergunta, é um espírito que está animando esses 2 corpos ou são 2 espíritos? Ele fala que são 2 espíritos e são 2 corpos. É o que a gente vê muitas vezes né? Às vezes ligado tem que separar, às vezes precisa esperar crescer as crianças para poder separar. Mas são 2 espíritos. São 2 espíritos que, para mim, eu entendo que tem tanto compromisso entre eles que eles nascem grudados. No meu aqui, nesse livro excelente meu aqui, ó, quando ele fala, tipo, no final ele tem um asterisco que chama uma nota de rodapé, que ele chama, os casos dos nascimentos dos xifópagos. Xifópagos. Isso, é um nome diferente, primeira vez que eu estou lendo. Também chamados irmãos siameses, em que os corpos nascem ligados e que por razões culturais e pelo desconhecimento das leis da reencarnação eram até pouco tempo, isso na época de Kardec, tidos e exibidos como monstros. São na verdade espíritos em provas redentoras, que nem o Claudinho falou. Eles precisam dar uma apaziguada boa entre eles ali. Uhum. Sim.
Mas seus espíritos se encarnam nos gêmeos por simpatia, de onde lhes vem a aversão que às vezes se nota entre eles? Não é uma regra que os gêmeos tenham de ser espíritos simpáticos. Espíritos maus podem querer lutar juntos no teatro da vida. É a mania que a gente tem de regra de receita de bolo, né? Quando ele falou lá em cima, que os gêmeos, espíritos simpáticos, mas porque tem gêmeos que não é receita de bolo. É a mesma coisa dos livros do André Luiz. Não é porque acontece de um jeito no romance do André Luiz que tudo é assim. No próprio livro, ele comenta que não existe encarnação ou desencarnação igual a outra. Existem milhões de encarnações na Terra. Hoje, por exemplo, pode estar reencarnando uns 20 milhões. Cada um desses 20 milhões vai ser de um jeito. E cada espírito é de um jeito. Então não há um igual ao outro. E aquele negócio, não é porque você matou alguém que nessa vida você vai ter que morrer, ou você vai ter que nascer com alguma coisa, depende daquele espírito que precisa aprender e do quanto ele tomou de consciência, porque a gente tem tudo a levar como receita de bolo. Fez isso, porque agora tá fazendo assim, tal. Não é receita de bolo. A gente tem que também colocam muito essa questão de ação e reação, e na verdade a ação e reação é uma lei da física. Ação e reação, de fato, a reação é idêntica à ação. No caso que a gente está discutindo, não é ação e reação, é causa e efeito. Mas o efeito nem sempre é proporcional à causa. Ela pode ser pior, igual ou melhor, depende do mérito do espírito, depende do livre-arbítrio do espírito. E depende do nível de consciência que ele acordou ali na presepada que fez, né? E que não é um castigo, é uma escolha. 214. Que pensar das histórias de crianças que lutam no ventre da mãe? Aqui o meu tem crenças gêmeas. Aqui no meu não tem, não. Tá no seio materno. O que pensar das histórias de crianças que brigam no ventre da mãe? Crianças gêmeas que brigam no ventre da mãe? É tipo de pergunta que Jorginho fez na época lá. Tinha um Jorginho no meio lá no meio da codificação espírita lá. Nas três outras traduções que eu tenho aqui, uma fala em gêmeos, outras duas não. Tem outra coisa, tem uma resposta, uma pergunta que você começou, que o meu tava assim, caraca, mas é por suprir palavras. Depois eu leio aí, eu acho que é 212, depois a gente lê 212, mas vamos para a resposta do 214, desculpa. Coloca assim, imagem. Lendas. Para figurar que o seu ódio era muito antigo. Fazem-no remontar à fase anterior ao nascimento. Geralmente não percebeis bem as imagens poéticas. Ou seja, era um modo de se explicar antigamente, que eram espíritos que em vidas passadas eram antipáticos e nasceram juntos nessa vida Só que aí com a metodologia, você precisa limpar muito ali para pegar qual que é o fundo verdadeiro da história. Sim. É só uma figura de linguagem, né? Não acontece isso de fato. Vamos parar, porque termina às 8, né? A gente começou às 6h30, 6h30 que nós começamos hoje. Né? É verdade. Nossa, já... Amanhã deu um cochilinho no estudo aí. Não. É que passou rápido. É verdade. Desgrava aí, ô senador. Mas eu paramos na 214. Não, ganhamos a 214, estamos na 215.
Lemos a 214. Paramos na 214 e começaremos na 215. Então não paramos na 214, nós lemos a 214. Paramos